A Bíblia gira em torno de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, toda a palavra fala dele. Sendo que, se alguém ler uma parte da Bíblia e não ver Jesus Cristo, é porque leu mal. Mas seria impossível falar de tudo acerca dele. Nem sequer daria para falar da sua história e dos seus feitos de uma maneira completa, tudo de uma vez, porque dariam vários livros. Mas agora vamos simplesmente resumir a sua história em 4 pontos: o seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Então vamos falar sobre a história de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. A história de Jesus começa numa pequena manjedoura, onde ele nasceu. Mas antes do seu nascimento, houve um sinal no céu, que foi seguido por 3 magos. E estes magos eram discípulos de Daniel. Apesar de terem origens palestinas, eles liam os escritos de Daniel e eles constataram que deveria nascer o Messias em algum momento daquela época. Então, eles que eram grandes estudiosos na área da astronomia, fizeram suas pesquisas para ver se deveria aparecer um sinal extraordinário no céu naqueles dias. E enquanto observavam o céu, viram uma estrela no céu e entenderam que se tratava do Messias. Fizeram uma viagem de 2 anos até Jerusalém. Enquanto os magos viajam, Jesus já nascido, é revelado que ele nasceu sob várias profecias, e uma delas dizia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O problema é que Maria, sendo virgem na altura, tinha ficado grávida. Bom, nós como leitores sabemos que foi obra do Espírito Santo e ela foi avisada por um anjo, mas quem estava lá na altura podia acreditar numa história dessas? Pois não devemos esquecer que fazia cerca de 800 anos desde que a profecia foi dada pelo profeta Isaías. Agora imagina as pessoas que acompanharam Isaías, que estiveram no tempo de Isaías. Eles acompanharam ele a dar a profecia ao vivo, estavam lá com eles. E ele disse que uma virgem conceberia. Bem, eu posso imaginar todas as virgens se preparando para serem mamães do Messias. E os pais provavelmente diziam às filhas para não casarem, porque era possível que ela fosse a filha do Messias. Então todas as virgens estavam prontificadas para nascer o bendito Messias. Porém passaram dias, nada. Meses, nada. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos. Bom, acredito que as pessoas começaram a ficar incrédulas quanto à profecia e começaram a ter o Isaías como um falso profeta. Mas aqueles que eram um pouco mais crentes tentaram interpretar da sua maneira. Podiam dizer algo do tipo: bom, Israel é a mulher, então quando diz que uma virgem vai conceber, então Israel é a virgem, então quer dizer que Israel vai conceber o Messias, ou seja, o Messias vai nascer em Israel, ou algo parecido que alguém podia interpretar. Mas independentemente da fé das pessoas, a profecia se cumpriu depois de longos 800 anos. Mas Maria tinha fé em Deus e na sua palavra, e ela foi dar a notícia à sua prima Isabel. E chegando lá, naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pela primeira vez que o nome do Senhor Jesus Cristo foi citado por lábios humanos, quando Maria falava com Isabel, ele deu vida a outro ser humano. Então pouca gente sabia ou podia acreditar na sua situação, mas Maria não estava preocupada com que as pessoas podiam acreditar ou não. Ela simplesmente queria cumprir a vontade de Deus. Por este motivo, os judeus tinham Jesus como uma criança nascida antes do casamento, pois Maria ainda não tinha se casado quando ficou grávida dele. E segundo a Bíblia, um filho ilegítimo nem sequer podia entrar em uma igreja. Porém, toda criança devia ser consagrada no templo. Agora, Maria levou-o ao templo, mas quem podia consagrar um filho ilegítimo? Se ninguém queria fazer parte do pecado de Maria, mas Deus sabe o que faz e ele sempre tem uma solução provida. Ora, havia em Jerusalém
um homem cujo nome era Simeão. E este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Deus já tinha alguém preparado para isso. Mesmo que todo mundo desse as costas a Maria, Deus ainda tinha as suas testemunhas. Depois de tantas coisas, quando Jesus estava nos seus 2 anos, os magos completaram a sua viagem até Jerusalém. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Nesta altura, Maria e José fugiram com Jesus para o Egito, para que ele não fosse morto pelo rei, e ficaram até que pudessem retornar à sua terra natal. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então Jesus estava de volta em Israel e foi crescendo, mas de uma maneira muito dura, pois sendo um filho bastardo para as pessoas, nem sequer deixavam seus filhos brincarem com ele. Quando Jesus jogava com alguém, os pais vinham e removiam suas crianças e os repreendiam duramente, para que não voltassem a estar com aquele menino. Então foi crescendo desta forma, com olhares de desprezo e comentários inconvenientes. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Apesar de Jesus ser olhado de baixo, ele sempre mostrou que era alguém especial. Como quando ele tinha 12 anos e ficou desaparecido por dias porque estava a debater com os velhos sacerdotes. Maria, sua mãe, preocupada com Jesus, começou a procurar por ele, e ela conseguiu encontrá-lo no templo. E ela disse a Jesus que ela e o seu pai, referindo-se a José, estavam à procura dele preocupados. Maria não notou, mas falando desta maneira na frente dos sacerdotes, ela simplesmente negou todo o seu testemunho, pois ela havia dito que Deus era o pai de Jesus. Mas aí ela estava afirmando que José era o pai de Jesus, admitindo assim que ela teve relações com José antes do casamento. Sendo Jesus a palavra, ele corrigiu aquilo na hora, dizendo: Respondeu-lhe Jesus: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus estava dizendo que Deus era seu próprio pai, não José. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e esperava pela vinda do Messias. E disse João: Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo e em fogo. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus passava por aí como uma pessoa qualquer para ser batizado, mas João, sendo um profeta, entendendo que era ele o Messias, principalmente pelo sinal que viu, ele viu o céu aberto e ele viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba. Depois Jesus começou a pregar a palavra e ia reunir os seus discípulos para que formassem a sua congregação, andando somente com 12 discípulos, porque a maioria havia o deixado pela dureza da sua pregação. E Jesus, ganhando cada vez mais fama, foi recebendo mais atenção, e com isso vieram os maus olhares, e os religiosos ficaram cheios de inveja, porque segundo eles, um bastardo não podia realizar milagres, mas era tudo hipocrisia, pois Nicodemos, que também era um fariseu, mostra a Jesus que os fariseus sabiam que Jesus fazia as coisas por obra divina. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus,
pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver Deus com ele. E com Nicodemos, Jesus pregou a sua primeira doutrina, que foi o novo nascimento, dizendo assim que era necessário ao homem nascer de novo. Jesus, continuando com os milagres e as suas palavras convincentes, fazia cada vez mais com que os líderes religiosos se preocupassem, pois tentavam se convencer entre si que Jesus fazia as coisas por obra do demônio, ou telepatia, ou qualquer coisa que fosse, mas eles não conseguiam justificar as coisas no povo, porque o povo já estava cansado de ouvir muitas palavras bonitas, mas agora eles estavam a ver a coisa real, não iam deixar escapar essa coisa real tão fácil. Bom, pelo menos os milagres, é claro. Como os líderes religiosos não podiam simplesmente se livrar de Jesus, eles procuraram então criar falsas acusações contra Jesus. Enquanto isso, Jesus pregava sempre e nesta altura pregou as famosas parábolas, mas falava de forma aberta apenas com seus discípulos. E ele havia dito aos seus seguidores que ele deveria morrer e ser entregue às autoridades locais. Mas os discípulos não podiam entender, pois naquele tempo as pessoas eram ensinadas que o Messias viria colocar o seu reino eterno, ou seja, era suposto acabar com toda a opressão romana, com todo o mal no mundo, e eles mal sabiam que não era o tempo para que isso acontecesse. Depois se reuniram os principais sacerdotes e os anciãos do povo no pátio da casa do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus a traição e tirar-lhe a vida. Então temos Judas, um dos discípulos de Cristo, que foi ter com os líderes principais para entregar Jesus. Ele queria fazer uma espécie de jogo, pois se você pensa que Judas queria matar Jesus, estás muito enganado. Na Bíblia, muitas vezes, já tiveram várias ocasiões em que Jesus seria morto, mas ele simplesmente conseguia escapar ou desaparecia de alguma maneira. E Judas sabia disso, porque ele estava com Jesus. Então, como Judas pensava que o Messias não podia morrer, segundo o ensinamento popular de Israel na altura, quis ganhar algum dinheiro com a sua pequena burla, mas não sabia que estava apenas a cumprir a escritura a seu respeito. Desde então, Judas procurava oportunidade para o entregar. Antes de Jesus ser entregue, ele fez a sua última ceia com os discípulos e aí revelou quem havia de o trair. Apesar de Judas estar lá na ceia, não entendeu a mensagem de Jesus e eles cearam e tiveram o lava-pés. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus entrou em desespero, pois ele ainda queria ficar na terra e ter companheirismo com seus irmãos, de tal forma que ele chegou literalmente a suar sangue. Mas no fim, retirando-se Jesus mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se segundo a tua vontade. Então, depois de se preparar em oração, acordou os dorminhocos e disse que estavam a vir pegá-lo. E vemos Judas com os romanos. É curioso que Judas devia mostrar um sinal para mostrar quem Jesus era, porque vendo de uma forma natural, não podia se notar quem era Jesus, senão eles não dariam conta de quem era Jesus. Diferente do Jesus que a mídia mostra, o Jesus da Bíblia era um homem que passava desapercebido na multidão e até mesmo era desprezado. E o sinal que Judas definiu foi um beijo, o chamado beijo de Judas. Mesmo Pedro e os outros tentando impedir, até ao ponto que Pedro cortou a orelha de um soldado, mas Jesus, tendo curado logo em seguida, ele simplesmente se entregou, pois sabia que deveria morrer em sacrifício. Logo após o capturarem, foi levado ao sumo sacerdote, para que fossem confirmadas as acusações contra ele. E logo após eles conseguirem incriminá-lo, se preparavam para levá-lo às autoridades para pagar pelos seus supostos crimes. Enquanto isso, na parte de fora, mais precisamente no pátio, se encontrava Pedro, tentando acompanhar toda a situação de alguma maneira. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Sendo que a criada insistia em dizer que Pedro andava com Jesus, e Pedro insistia ainda mais que não fazia parte do seu grupo, e ele negou outra vez
e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: tu certamente também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Depois, Jesus foi levado a Pilatos, que curiosamente a sua mulher tinha avisado que ela teve um sonho onde eles sofriam por causa de Jesus. Pilatos sabia que o correto seria poupar a vida de Jesus, porque para começar ele não tinha feito nada de mal. Neste tempo, Judas tinha notado que a sua tática para burlar os sacerdotes não deu certo e que realmente Jesus tinha sido condenado e acabaria por ser morto. Dando conta de seu pecado, procurou se arrepender. Voltou aos sacerdotes para devolver o dinheiro, pois reconhecera o seu pecado. Mas os sacerdotes simplesmente disseram para ele: que nos importa, seja isto lá contigo. Judas, deixando aí o dinheiro, se retirou. Podemos notar que Judas tinha traído Jesus. Pedro também havia traído Jesus. Mas a grande diferença entre os dois é o que fizeram depois da traição. Veja, se nós analisarmos de uma forma imparcial, podemos considerar que os atos de Pedro foram piores do que o de Judas. Notemos que Judas vendeu o Senhor por dinheiro. Realmente é horrível. E ele pecou. Mas Pedro negou Jesus, que Jesus tinha dito que quem o negasse também seria negado diante do Pai, ou seja, não tinha como ser salvo. Uma coisa já foi feita. Ainda mais, jurou, e Jesus tinha proibido de jurar aos seus discípulos. E por último, ele amaldiçoava aqueles que o perseguiam. Mais outro pecado. Só que Pedro saiu chorando do local e continuou o seu caminho. Mas Judas não suportou o que havia feito e simplesmente tirou a própria vida. Muito provavelmente, se Judas se mantivesse vivo, seria perdoado junto de Pedro. E os demais discípulos fugiram dos soldados. Só havia sobrado João, que era o discípulo mais amado de Jesus. Pilatos sabia que devia deliberar Jesus, mas movido por questões políticas, não podia simplesmente soltá-lo. Então tentou usar de astúcia para libertar a Jesus. Por ocasião de uma festa que decorria naquele dia, algum preso podia ser solto. Logo, Pilatos deduziu que Jesus, como um homem justo, seria escolhido pelo povo. Pilatos, porém, disse: pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. Pilatos tinha autoridade para mandar soltar Jesus. E é o que ele deveria ter feito. Mas pelo seu status, pela opinião popular, não conseguiu. Mas também sabia que não podia fazer-lhe mal, pois até sua esposa já o advertira. Então ele aplicou sua doutrina e lavou as mãos, deixando assim Jesus ao acaso, pensando que ficaria livre do seu sangue. Mas Jesus estava nas suas mãos. O sangue dele ainda estaria em suas mãos. Mandou açoitar o Senhor e o enviou para ser crucificado. Jesus foi açoitado brutalmente e repetidas vezes, até que se podiam ver os ossos no seu corpo, e a sua pele havia sido rasgada, pois os açoites tinham espinhos que arrancavam a carne. E os soldados zombavam dele, colocando uma coroa de espinhos em um manto, e ajoelhavam dizendo: salve o rei, mas de uma maneira irônica e sarcástica. Depois da palhaçada, tiraram o manto e o vestiram com as suas roupas novamente e finalmente o levaram para sua crucificação. No caminho para sua morte, para a salvação da humanidade, o corpo de Jesus estava no limite devido aos seus açoites e o cansaço que ele já estava. Ele simplesmente chegou ao seu limite. Mas ele tinha que carregar a sua cruz, porque o mundo deveria ser salvo dessa maneira. Mas curiosamente, tinha ali um africano de lado. Seu nome era Simão. Ele era sirineu, de Cirene. Cirene era nos meados de Líbia, o país africano, que diferente de hoje, os países de África do Norte, como o Egito, eles eram negros. Devido a mudanças sociais, se tornou África branca. Os soldados o fizeram ajudar Jesus, ou seja, na salvação da humanidade. Quando Jesus não conseguia mais levar a cruz, um homem africano de pele escura o ajudou. Numa outra linguagem, este homem então desconhecido ajudou no cumprimento da salvação humana. Quando chegaram no local chamado Gólgota, que significa caveira, o crucificaram. E Pilatos escreveu também um título:
e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Os pregos romanos não foram colocados nas mãos como muita gente pensa. Se assim fosse, as suas mãos podiam rasgar. Ele foi pregado nos pulsos e ele ficou pendurado ali ainda vivo e se contorcendo na cruz, pois imagino que devia ter sido muito desconfortável. Ele tentava se manter numa posição para poder suportar melhor, mas não tinha uma boa posição, porque ele tinha que sofrer para a salvação humana. Não foram os pregos que o mataram, a sua morte vergonhosa, pois ele estava completamente nu. Os panos que colocam nas estátuas de Jesus são para respeitar as partes íntimas do Senhor, mas quando ele estava na cruz, ele estava sem nada. Ao lado da cruz estava Maria, sua mãe, Maria, mulher de Clopas, a sua tia, e Maria Madalena. E junto delas tinha João, o discípulo amado. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí a teu filho. Então disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Em outras palavras, Jesus disse a Maria: Eu não sou seu filho, aquele é seu filho, pois Jesus voltaria para Deus. Jesus sentiu sede e pediu água, mas lhe deram vinagre para cumprir as escrituras. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado, e inclinado a cabeça, entregou o espírito. E depois foi traspassado por uma lança, porque a crucificação em si não deveria matá-lo, mas Jesus entregou o seu espírito, ou seja, morreu por opção própria, pois ele mesmo disse que eu tenho o poder de tirar a minha própria vida e tenho o poder de receber a minha vida. Então os soldados deviam quebrar as pernas daqueles que eram condenados à crucificação. Mas vendo os soldados que Jesus já estava morto, não quebraram mais as pernas, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. E então o sol, vendo isso, se recusou a brilhar, e permaneceram trevas sobre toda a terra tremia e houve terremotos em toda a terra, pois a terra não queria receber o sangue do justo. Toda a ordem natural deixou de funcionar momentaneamente e o véu do templo se rasgou em dois. Ao cair a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Jesus sequer tinha sepulcro próprio, mas não ficou assim o corpo santo, pois ele tinha um discípulo com possibilidades financeiras que providenciou um enterro condigno para o seu mestre. Depois Pilatos ordenou que houvessem guardas na entrada da sepultura, pois os fariseus tinham medo que tirassem o corpo de Jesus, porque ele tinha profetizado que ressuscitaria em 3 dias, e os sacerdotes não queriam que os seus discípulos fanáticos viessem tirar o corpo só para convencer as pessoas de que Jesus profetizou e aconteceu. O nosso Senhor havia morrido, e não devemos esquecer que ele morreu pelos pecados do mundo, porque também Cristo morreu só uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Segundo Pedro, Jesus foi e pregou as almas em prisão. Que prisão seria essa? O inferno, claro, pois são pessoas do tempo de Noé e como estariam ainda vivas se já morreram há muito tempo. Mas alguém pode falar, bem, o inferno é só para pecadores, certo? Certo. Mas Jesus, quando foi crucificado, levou todo o pecado do mundo nele. Ele não se tornou pecador, mas se tornou totalmente o próprio pecado. E no céu não há espaço para pecado. Sendo assim, Deus o deixou, ou seja, Deus saiu do seu corpo. E Jesus ficou pendurado na cruz, sem poder ir para o céu, mas já estava morto, então não podia ficar na terra. Só restava um lugar para ir, mas ele já tinha tudo planeado. Ele já sabia o que queria fazer. Como Paulo disse, ora isto, ele subiu, que é, se não também desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, Jesus havia descido nas regiões mais baixas que existiam. Por lá, ele entrou no inferno e lutou contra todos os demônios e prevaleceu.
Enquanto caminhava, ouvia sussurros e murmúrios, gemidos tenebrosos e afligidos de pessoas que não podiam ser salvas. Jesus não os pregou para os salvar, eles estavam além da salvação. Jesus os condenou por não terem crido em Noé. Posteriormente, ele continuou seu caminho até chegar a Satanás. Quando o viu, o diabo pensou ter conseguido derrubá-lo, pois depois de tanto tempo ele tentou e já tinha conseguido na sua mente. Mas mal sabia ele que Jesus desferiria um golpe nele, o imobilizando e colocando o pé sobre Satanás, recebeu as chaves da morte e do inferno, o que estavam com Satanás, como podemos ver quando ele falou para João em Apocalipse: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando o Senhor Jesus recebeu as chaves da morte e do inferno, ele agora tinha autoridade naquele local. No inferno tinha uma espécie de área VIP, onde estavam os santos do Antigo Testamento, pois a palavra diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, desde que Adão pecou, trouxe separação entre Deus e os homens, não importando quem fosse, se fosses o mais irrepreensível quanto à lei, ou se fosse segundo o coração de Deus, o teu fim seria a morte, que era o inimigo natural dos filhos de Deus. Mas quando Jesus foi picado pela Senhora Morte, ela cometeu o erro de usar o seu ferrão em Jesus. Pois quando Jesus estava na cruz e a morte o picou, certamente ele morreu. Aí a morte pensou que venceu. Mas ao retornar, ela notou que não tinha mais um ferrão. Jesus absorveu o poder da morte. Isso quer dizer que a morte agora serve somente como um transporte para os cristãos, não mais uma condenação para o inferno. Não me admira Paulo ter dito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois ela, a morte, havia perdido. Depois de derrotar o diabo e seus demônios e ter em posse as chaves que precisava, ele devia libertar os seus que estavam na área VIP, chamada Paraíso, que ficava no inferno, pois somente Elias, Moisés e Enoque tinham ido para o céu no Antigo Testamento. A Bíblia sempre dizia que quem morria no Antigo Testamento se ajuntava aos seus pais, mas nunca com Deus. Jesus foi para lá e tirou todos, de Abraão até o ladrão na cruz que estava junto a Jesus. E não só, levou o próprio paraíso com ele. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou preso a prisão. Numa outra linguagem, arrancou o cativeiro do lugar. E saindo do inferno, com os santos do Antigo Testamento, ressuscitaram todos eles, como mostra as Escrituras. Os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na santa cidade e apareceram a muitos. Mas Jesus os havia deixado estar, pois ele queria se encontrar com os seus discípulos antes de voltar para o céu. Enquanto aconteciam essas coisas no inferno, na terra o chão tremia, e eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra que estava sentado sobre ele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse: vinde, vede o lugar onde jazia. E os sacerdotes, se apercebendo dessas coisas, subornaram os guardas para não contarem a ninguém. Jesus tinha ido ter com seus discípulos. Por mais incrível que pareça, foi ter com Pedro, primeiramente, porque apesar de Jesus amar mais João na terra, quem amava mais Jesus entre os discípulos era Pedro, e o ordenou para que fosse pastor. Depois de ter se reunido com os 11, ele e os santos do Antigo Testamento subiram aos céus. Os anjos estando em prontidão, pois antigamente o diabo subia ao céu livremente, e tendo Jesus morrido, talvez ele se aproveitaria para fazer um ataque surpresa ou um golpe de estado. Isso é que os anjos podiam pensar. E quando Jesus chegou, os santos do Antigo Testamento bateram à porta e disseram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças,
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esta foi a história resumida de Jesus. Tentei colocar o essencial, pois como disse a princípio, não tem como falar de exatamente tudo, mas poderei trazer mais conteúdos da história de Jesus, como o Monte da Transfiguração, porque ele amaldiçoou aquela árvore, o motivo das parábolas e assim por diante. Esse foi o vídeo e a melhor coisa que posso dizer para você é que Deus te abençoe.